Boa tarde, alunos do oitavo ano, professor Carlos André, História, primeira aula remota nossa, certo? Hoje é segunda-feira, dia 8 de junho de 2020 e as nossas aulas vão se iniciar sempre dessa forma, procurando fazer um resumo do que foi dado em sala de aula, porque a gente precisa recobrar aquilo que foi já exposto nos quase 2 meses que a gente teve de aula dentro da sala da escola. Então nós teremos como fonte de pesquisa, de consulta aos nossos estudos, o livro didático. Quem não tem livro, já vou dizer logo, não reclame com o professor. Livro, quem dá ao aluno é a gestão, é o diretor. Então quem não tem livro, procure a direção do colégio, procure o geno, procure o diretor, a vice-diretora, que eles é quem tem que resolver essa questão de livro. Ao professor cabe dar aula. E a minha aula vai ter 3 ou 4 fontes de consulta. O primeiro é o livro didático, o segundo é o caderno de vocês, ou seja, aquilo que foi anotado no quadro durante as aulas que já foram dadas. Essas aulas, outra fonte de pesquisa, serão essas aulas que serão postadas nesse canal do YouTube. Ficaram lá arquivadas. Isso é bom porque vocês podem assistir quantas vezes quiser e a hora que quiser. Tem gente que gosta de ver de manhã, assiste de manhã. Tem gente que gosta de ver à tarde, assiste à tarde. Tem gente que só pode ver à noite porque trabalha. Aí vê à noite. Vê a hora que achar melhor, que for mais conveniente. Mas todo dia vocês têm que ter uma coisa chamada disciplina. O que é disciplina? Disciplina é regramento. É você chegar em sua casa, sentar numa cama, sentar num sofá ou deitar numa rede, onde você se sentir mais confortável, e pegar o livro ou abrir a internet e estudar. Os conteúdos que forem sendo passados para vocês, vocês têm que assimilar durante esse período, porque vai ser cobrado, certo? Vai ser passado atividades para vocês, tanto do oitavo ano, que é os alunos que eu estou me dirigindo aqui agora, os alunos do oitavo ano, quanto das demais turmas. Vai chegar um momento que a gente vai cobrar de vocês esse conhecimento que foi passado, certo? No livro de vocês, vocês vão achar uma coisa chamada sumário. O que é o sumário? O sumário é uma lista de conteúdos que mostra o tema que vai ser estudado e faz referência à página onde ele se encontra. Então, vocês que são leitores, né, que são alunos, que são aprendizes, vocês têm que aprender a manejar o livro. Manejar o livro didático de vocês. O que é manejar vem de mão. Manejar é a mão que serve como instrumento. Para quê? Para você folhear o seu livro. Eu mesmo comecei a gostar de história, quando eu pegava essas gravuras assim, achava bonito, achava as gravuras bonitas e começava a ler o que estava escrito perto das gravuras. Pronto. Quando comecei a ler, comecei a me interessar, comecei a estudar até que me formei em história. Então o estudo é assim. Você tem gente que vai gostar mais de geografia, tem gente que vai gostar mais de matemática, tem gente que vai gostar mais de ciência, de arte, de educação. Não importa. O importante é que temos que saber que o conhecimento ele é um todo único, indivisível, mas ele se reparte em partes pequenas para que a gente veja esse fragmento, ou seja, para que a gente veja esse conteúdo de maneira fragmentada, de maneira dividida, para que a gente tenha a ideia do todo. Então vou repetir. O conhecimento ele é um todo.
mas ele se divide em partes: português, história, geografia, matemática, ciência, educação física, para que a gente tenha a visão do todo, para que a gente compreenda o todo. É como se a gente visse a partezinha de um determinado objeto para que a gente pudesse compreender o todo. Tá certo? Então, é por isso que a gente estuda o português. Eu estou no Brasil, eu estudo o português. Estudo as regras gramaticais, não é? Ortografia, e por aí afora, redação, por aí afora. Estudo história. Por que eu estudo história? Se eu sou brasileiro, eu vou estudar a história do Brasil. Ah, mas e a história do mundo? Claro que a gente vai ver a história do mundo, que é chamada história geral. Porque o Brasil está inserido no mundo. Então, se eu faço parte do mundo, eu tenho que compreender a história dos outros países, dos outros povos, das outras nações, das outras línguas e por aí afora. Certo? A matemática é uma linguagem universal. A mesma matemática que é ensinada no Brasil é ensinada nos Estados Unidos, é ensinado no Japão, é ensinado na França, né? É ensinado em qualquer outro país. As ciências também é uma linguagem universal. Então, mais especificamente falando, no 8º ano a gente vai ver temas como o iluminismo, como as revoluções que ocorreram na Inglaterra, a Revolução Industrial, a gente vai ver a Revolução Francesa, a gente vai ver a era napoleônica, né, que é o general Napoleão Bonaparte, foi um general francês. A gente vai ver as rebeliões na América Portuguesa, a gente vai ver a formação dos Estados Unidos, né, que hoje ainda é a maior potência mundial. A gente vai ver como foi que os Estados Unidos se formou. A gente vai ver a questão da independência do Haiti, da América Espanhola. A gente vai ver a questão... porque quando fala América Espanhola, é porque, na verdade, o único país que não fala espanhol é o Brasil, né? Toda a América, seja central, seja do sul, ela é espanhola. Porque a América do Norte é de língua inglesa, né? Então, quando fala América Espanhola, a gente está falando de México para baixo, do México até chegar na Argentina, né? Então, a gente vai ver também a chegada da família real e a emancipação política no Brasil. Enfim, a gente vai dar todo um passeio, tanto pelo Brasil quanto por fora, tanto nas Américas quanto na Europa, tá certo? É um momento difícil, esse momento do coronavírus é um momento que muita gente não tinha passado, talvez nem nossos pais passaram por essa situação que a gente está passando. A última situação parecida com essa que o planeta Terra passou foi a gripe espanhola, né, que foi no ano de 1918, século XX, ou seja, século passado, já que a gente está no século XXI. E essa gripe espanhola, ela contaminou por volta de 500 milhões de pessoas e matou 50 milhões de pessoas. O coronavírus ainda não chegou nem perto disso. Mas não chegou perto disso porque, com o advento das novas tecnologias, né, da nossa ciência, da nossa medicina, há uma busca incessante pela cura dessa doença através de vacinas, medicamentos eficazes no tratamento dessa doença. E por isso a gente pode dizer que há um número baixo de mortes em comparação com a gripe espanhola de 1918. A gripe espanhola, ela foi detectada em janeiro de 1918 e durou até mais ou menos 1920. Então, é uma gripe que foi uma pandemia que durou quase 3 anos. Tomara que a nossa não dure tanto tempo assim. Porque a gente tem que voltar ao normal, não é isso? Então, nós vamos ver. Eu quero que vocês postem toda e qualquer dúvida, toda e qualquer pergunta tem que ser dirigida ao grupo, porque a sua dúvida é a dúvida do colega. Então, quando eu responder sua pergunta, eu vou estar respondendo a do colega também. Então, a sua pergunta ajuda seu próprio colega, ok? Então, nada de privado,
Não é porque eu sou mais educado, não. É porque são 200 alunos. Já pensou eu ter que responder a 200 alunos no privado, de maneira individual? Não tem como. Então, perguntas é no grupo. Sempre no grupo. Tá ok? Em relação à atividade, não pretendo passar atividade nenhuma nessa semana, nem na outra e talvez nem na outra. Eu vou passar a atividade quando eu me sentir seguro de que os alunos estão compreendendo as aulas, estão assimilando o conteúdo, ou seja, aquilo que está sendo passado. E aí sim, no momento certo, os senhores e as senhoras serão avaliadas, né? Vamos ter as nossas provas, nossas avaliações. Não se preocupem, serão avaliadas de uma maneira justa, de uma maneira correta. Sabemos da dificuldade que essa pandemia vem trazendo. Tem gente passando fome, tem gente perdendo emprego, tem gente passando dificuldade em casa. E a gente não está de olhos fechados para isso, né? Temos sensibilidade da situação que a gente está passando no momento. E a princípio é isso que nós vamos discutir. Então, gostaria de iniciar, quando a gente for avançando no nosso conteúdo de aula, gostaria que a gente começasse com o iluminismo. Para a gente ver o que foi o iluminismo, né? O que foi essa filosofia chamada iluminismo, né? Que iniciou aproximadamente entre século XVI, perdura aí pelo XVII, né? Que ficou até conhecido, ficou conhecido como o século... vai até o século XVIII, né? Então, na verdade, começa no século... vai de 1715 a 1789. Ela se destacou mais no século XVIII. O iluminismo, a efervescência, o núcleo central do iluminismo vai século XVIII. Mas lá no XVI ele já inicia, porque começa a aparecer os cientistas, né? Começa a aparecer os matemáticos, e a gente começa a ter uma compreensão melhor de quando acaba o feudalismo, quando acaba a Idade Média e começa a Idade Moderna. Porque o iluminismo ele se dá dentro da Idade Moderna, certo? O iluminismo, também conhecido como o século das luzes e ilustração, foi um movimento intelectual e filosófico que dominou o mundo das ideias na Europa durante o século XVIII, que é o chamado século da filosofia, o século dos filósofos, né? Assim ficou conhecido o século XVIII, que foi o século que teve a maior efervescência do chamado iluminismo, ou século das luzes, né? O iluminismo ele inclui uma série de ideias centradas na razão, como a principal fonte de autoridade e legitimidade. Defendia ideias como liberdade, progresso, tolerância, fraternidade, governo constitucional e a separação entre Estado e Igreja, né? Coisa que lá na Idade Média, que a Igreja e o Estado eram juntos, eram misturados, porque o poder da Igreja era muito forte. Para quem não lembra, a Idade Média tem a Alta Idade Média, que vai do século V ao século X, e a Baixa Idade Média, que vai do século X ao século XV, certo? Então o iluminismo já é século XVIII, inicia um pouquinho lá no XVI, aí 17 vem se rachar, pronto, aí 18 é o século das luzes. Então a gente vai estudar tudo isso, principalmente quando ele começa na França, o iluminismo, né? As doutrinas centrais dos filósofos do iluminismo eram a liberdade do indivíduo, ou seja, a liberdade individual, e a tolerância religiosa, ou seja, a pluralidade de crenças, em oposição
a uma monarquia absoluta que existia antigamente, que vem desde a Idade Média, e aos dogmas fixos da Igreja Católica, né, da Igreja Romana. A gente pode dizer que o iluminismo foi marcado por uma ênfase no método científico e no reducionismo, ou seja, criou-se René Descartes, a gente vai ver quem eram os filósofos iluministas, criou uma coisa chamada método. O que era método? Caminho pelo qual se chega a um objetivo, caminho pelo qual se chega a uma resposta. E com a criação desse método, chamado método científico, que é um mecanismo de testagem, passou a verificar-se se aquilo que era afirmado, ou aquilo que era apontado, ou aquilo que era dito como verdade, ele tinha que passar por um caminho, ele tinha que passar por uma testagem. Se chegasse ao final sempre daquela mesma forma, era verdade. Pronto. O método ele servia para isso. Então nós vamos abordar isso em nossas aulas, certo? Principalmente daqui para frente. Quero finalizar aqui, desejar boa sorte a vocês. Não posso fazer vídeos longos para não ficar cansativo, mas devagarzinho a gente vai vendo os vídeos lá e a gente vai se inteirando do conteúdo da aula. Boa sorte a vocês aí, forte abraço, fica com Deus.